sobre conceitos do tipo, o que é uma espécie guarda-chuva ou uma espécie bandeira? O que é isso? Não vale a Débora, não, que já está formada. Deixa a exceção. Falo para os estudantes de forma geral. O que é isso? Eu sempre esqueço de pesquisar o que é isso, mas eu tenho uma ideia de que é um representante de alguma região ou de uma causa, um grupo. O mico-leão dourado sendo um animal bandeira, assim, ele é como se fosse um representante da região daqui do Rio de Janeiro. Mas eu sempre esqueço de pesquisar, não sei a definição correta, não. Ainda mais, muito bem, Maíra. Vamos dizer assim, você rodou assim em volta da cereja, chegou a dar uma lambidinha na cereja, mas faltou devorá-la, né? Eu concordo com a Maíra também. Eu não sei se espécie guarda-chuva é a mesma coisa que espécie bandeira, mas eu acho que também é uma questão de representatividade que mostra a importância daquela espécie no contexto geral, né? Eu acho que foi mais ou menos o que a Maíra falou mesmo. Não, com certeza. E tem algumas questões. Por exemplo, a espécie bandeira, ela representa, ela, 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 ela representa uma biodiversidade de dado bioma no qual ela se insere. Mas ela, para ser bandeira, ela precisa ter algumas características que estão relacionadas com a afetividade, com o carisma, com a fofura, certa fofurice, sabe? Certo querer pegar, botar no colo, certo apreço que ela possa transmitir. Por exemplo, o panda gigante. Cara, o panda, todo mundo vê um panda que pega o panda, botar no colo. Todo mundo não, mas sabe porque é uma espécie que toca o coração das pessoas. Por exemplo, os mamíferos, regra geral, eles têm mais facilidade de ser espécie bandeira. Por quê? Porque nós também somos mamíferos. Aí a gente percebe as codificações das expressões faciais, né? A coisa de pegar e botar no colo para dar de mamar, sabe? A coisa das próprias codificações que nós, primatas humanos, também possuímos do cuidado, da sensibilização em função de determinadas características fenotípicas que os mamíferos se aproximam. Então, o que acontece? A espécie bandeira, por reunir algumas características que a tornam, sensibilizam a sociedade, elas elas se tornam, na verdade, instrumentos de educação ambiental, porque, ao se promover a proteção daquela espécie, secundariamente, e tão importante quanto, se protege a casa dela, ou seja, o bioma que ela vive. Ou seja, se você quer proteger uma determinada espécie, como o tamanduá-bandeira, é preciso proteger o cerrado. Se você quer proteger o mico-leão, você tem que proteger a Mata Atlântica. E aí o que acontece? Junto com a proteção do mico-leão, você protege aquele bicho que boa parte da população tem pânico, tem nojo, tem preconceito, né? Uma serpente, um sapinho, uma biodiversidade não tão, vamos dizer assim, do ponto de vista etnobiológico, não tão simpática aos olhares da população, e você, na verdade, protege tudo uma questão de fauna, flora, biótopo, tudo, né? É protegido porque ela funciona como se fosse um cartão postal. Ela traz, ao ser protegida, ela acaba propiciando a proteção de uma grande biodiversidade que não é tão carismática assim, tão facilmente reconhecível. Então, por isso, assim, de alguma maneira, o conceito de espécie guarda-chuva, ela acaba, em alguns aspectos, se aproximando do conceito de espécie bandeira,
porque ao se proteger, essa espécie guarda-chuva, ela segmenta diferentes ações, diferentes projetos, diferentes formas de sensibilizar a sociedade e o poder público para conservar o conjunto todo, o ecossistema. Então, acho que seria interessante a gente, né, firmar esse conceito. Está aberta a palavra para vocês. Esse conceito de espécie bandeira também tem a ver com aquela questão de fauna carismática, né, que a gente debateu no primeiro encontro. Entraria nessa questão, né? Exatamente. Exatamente. É muito, por exemplo, para o pato mergulhão se tornar uma espécie bandeira, é um grande desafio, porque o pato ele vem ganhando essa afetividade, esse carisma, e se tornou um objeto de desejo para muitos fotógrafos, observadores de aves e tudo, mas isso vem sendo construído ao longo de décadas de trabalhos de pesquisadores no qual eu me incluo. E isso nos constrói de um dia para o outro. E principalmente uma espécie que embora seja um mito, né? Um mito das águas, algo quase inatingível. O pato mergulhão é algo assim que ele não está ali. Quando você vê as fotografias que existem hoje, elas foram frutos de muito trabalho de campo, modestamente. Muito. Não foi aí você vai ali e fotografa um biguá, não. Então, e um biguá, uma espécie tão importante também, embora comum do ponto de vista de uma população expressiva. Então, assim, o pato mergulhão, por exemplo, ele não possui cores vistosas. Olha o mergulhão dourado. Ele é dourado. Ele é dourado, né? Ele tem uma cor que não se destaca tanto. Então, ele é uma ave que as aves ganharam a simpatia da sociedade nos últimos anos, mas nada se compara a um mamífero. É muito difícil. Então, as espécies bandeiras, elas agregam. Por exemplo, um lobo. Olha só, um lobo. O que você estuda? Eu estudo lobo. O que você estuda? Eu estudo o lagarto da praia. Aí você para e pensa assim, do ponto de vista da superficialidade, não do ponto de vista mais profundo do pesquisador ou do cidadão, esse poder que o lobo emana, que uma águia, olha só, é muito comum eu entrevistar um aluno da veterinária, e eu falo assim, qual é o seu sonho? O meu sonho é trabalhar com felinos, né? Por quê? Porque isso olha o poder que isso emana. A afetividade, o poder. Se você pergunta ao aluno muitas vezes assim, vem cá, me fala aí dos felinos brasileiros, para eu conhecer um pouquinho. Às vezes, nem aquele objeto do sonho que ele emana, ele chegou a estudar. Mas aquilo está no subconsciente, né? Aquilo está porque existem muitas simbologias nessas espécies, né? Eu trabalho com falcão, olha isso. Olha, eu trabalho com a águia, olha isso. O poder que emana, o status que emana é muito grande. Eu trabalho com concon, com formigueiro do litoral. Então, é necessário galgar alguns passos do ponto de vista da sensibilização, da percepção, do crescimento espiritual, do crescimento científico, da sua percepção como ator social, pesquisador e profissional, para que você não se deixe levar. Não estou dizendo que você não possa trabalhar com os felinos, não estou dizendo que você não possa trabalhar com o gavião. É preciso, no entanto, você ponderar que existe uma mega diversidade que está aí sem ser estudada, sem ser
sem ser contemplada, né? Que acaba... O que a gente tem hoje de fauna carismática no Brasil? Golfinho, né? Boto, tartaruga marinha, mico-leão, os grandes felinos. A fauna brasileira parece que ela é traduzida nesse grupo de animais, né? Um gavião real, o que simboliza. Eu não estou dizendo que não seja interessante ou historicamente concreta e real a simbologia que esses animais possuem. Eu estou dizendo que nós precisamos reconhecer que toda a fauna é importante, que toda a vida é importante, que toda expressão de vida é importante e tem muito que se conhecer e todas elas têm a sua importância. Às vezes, o aluno chega e fala assim, o meu sonho é trabalhar com chita. E eu falo assim, Jesus, legal que o sonho é... Mas, assim, quais foram as influências que aquele aluno recebeu para que aquele sonho se estabelecesse? E ele, nascido e criado no Brasil, e se você falar assim do gato palheiro, ele nunca ouviu falar que o bicho ameaçou a extinção no Brasil e pouca gente se dedicando a ele. E, no entanto, existe uma mídia de discovery. Olha a importância do nosso projeto Fauna Brasil, no sentido de trazer a fauna brasileira para esse contexto, para esse imaginário, né, que mobiliza os personagens, os cientistas, os alunos, os estudantes. Então, são questões que eu gostaria de provocar vocês, porque tudo é importante, inclusive ter feito o vestibular para trabalhar com os grandes felinos, para trabalhar com a tartaruga marinha, porque essas espécies bandeira, elas motivam, elas, vamos dizer assim, elas alavancam inicialmente a nós, e que quando nós evoluímos, nós começamos a descobrir assim, nossa, os estudos, nossa, mas além delas, olha que lindo que ainda existe, né? Que quantas lacunas ainda existem para serem exploradas, né? Tem um vídeo do Wilson, já vou lembrar o nome dele todo, ele é até citado no meu livro, no prefácio, Eduardo Wilson, que ele diz, muito bacana, que é um vídeo que vale a pena a gente ver, que são anotações, conselhos ao jovem pesquisador. Né? E eu acho que eu falei sobre isso no primeiro dia, que é você fazer ao contrário do soldado, né? O soldado, em geral, ele marcha em direção ao barulho, ao som da guerra. Ele marcha em direção aonde está ocorrendo a batalha, né? Aos estrondos, aonde, né? E o pesquisador, nos conselhos que ele dá, é para você se distanciar, ou seja, buscar algum foco de pesquisa que não esteja tão contemplado, que esteja esquecido. Ou seja, ele diz que, mesmo hoje, no século XXI, você pode se tornar uma grande autoridade mundial em relativo pouco tempo. Em pouco tempo, desde que você caminhe para distante do barulho das armas, ou seja, você vá em direção a alguns eixos temáticos que estão esquecidos, lacunas do conhecimento que carecem de atenção, e são muitas. Então, são só reflexões. Concordo muito com o que você falou, Sávio. Você falou sobre provocar... Desculpa. Pode falar, Maíra, fica à vontade. Não, é porque o Sávio adora falar, queria deixar essa provocação, mas nesse momento eu senti um soco na minha cara. Porque eu fui uma pessoa que eu cresci
vendo Discovery Channel, eu cresci National Geographic e os caramba. Eu vi todos os desenhos que você pode pensar tem bicho. E mesmo assim, eu não conheço nem um quarto dos animais que você mostra. Mas olha quanto Assim, eu fico me importante, sentindo né? assim, eu fiz todos esses Como, anos da minha como vida. foi importante você ver esses filmes da Discovery e tudo que te trouxeram até aqui, né? Sim, eu segui a veterinária porque eu sempre tive o desejo de ter alguma ação no sentido de me fazer importante em tentar ajudar esses animais a continuar a existir e conviver com o ser humano. Mas eu não posso dizer que eu conheço esses animais que eu falo que eu quero proteger e fazer existir. Eu me Mas, sinto Maíra, até um isso é pouco uma mal. construção. Todos nós passamos por processo de evolução e isso é totalmente normal para um estudante de graduação. Você não tem que se sentir assim, não. É completamente normal. E assim, eu estava conversando no grupo mesmo, que eu fiquei abismada no Tratado de Selvagens não ter nada sobre morcego. Gente, sério, eu até agora não digeri isso. Os morcegos são 22% dos mamíferos e não tem nada de morcego. Então, assim, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, entendeu? Em relação a estudo. Como o Sábio falou, a gente sempre está buscando, assim, são animais extremamente importantes para a floresta. Então, assim, se a gente for falar de importância, deveria com certeza ter alguma coisa sobre eles no livro. Então, realmente, ouçam muito esses conselhos do Sávio, porque são essenciais para a gente formação como pessoa. E a nossa formação como pessoa está diretamente ligada ao nosso trabalho. Eu concordo muito também com o que a Maíra falou de novo, porque quando eu entrei na faculdade, eu sempre, desde pequena, sempre foi os animais da África, era a minha maior paixão. Aí eu entrei na faculdade, eu falei, quero trabalhar com elefante, quero girafa, que não sei o quê. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vê, né, a quantidade de riqueza que a gente tem aqui no nosso país é tão mais perto da gente e a gente não, às vezes não valoriza tanto quanto a gente valoriza os animais que são tão maravilhosos quanto, mas que estão muito mais distantes da gente. Por exemplo, a maioria dos animais que o Sábio mostra aqui eu nunca vi, mas enfim, eu quero muito conhecer mais, só que realmente a gente conhece muito pouco ainda. Que bom que a gente está aqui junto, né? Eu queria ouvir também a professora Kátia. Eu não sei se está aí. Eu acho que ela falou que já voltava. Ela mandou uma Ah, mensagem sim. aqui no chat. Ela falou, já Então, volto. não, ótimo. O que é preciso deixar claro é que esse caminhar que nós temos cada um da nossa trajetória, da nossa vida, todo ele é importante. E a gente deve sentir muito, vamos dizer assim, muito carinho, orgulho pela nossa trajetória, porque essas descobertas, elas só acontecem porque você abriu seu coração em um dado momento para uma determinada motivação que você teve, que foi importante. Porque eu acho é muito importante os animais da África, da Austrália, de todas as regiões do planeta são importantes. O que é preciso saber é que da nossa região também é importante. E que nada impede que você vá para outro continente, que você possa. O importante é se reconhecer, conhecer, saber um pouco mais das razões que te levam a dar determinados passos, para que você não seja levado pela maré como se fosse uma boia, mas que você tome decisões mais assertivas a partir do próprio conhecimento. Então, é por isso que a gente está aqui. E é por isso que eu gostaria que o nosso grupo continuasse com essa força toda, porque a gente partilha o conhecimento, aquilo que está ao nosso alcance, né? Muitas vezes eu me abdico de falar um pouco mais sobre a clínica, sobre algumas questões que são mais pontuais, né?
Porque, às vezes, o tempo que a gente tem, eu acho que eu sinto que é mais importante utilizá-lo para determinadas questões que vão ser primordiais na vida de vocês. Mas é que tudo é importante. Eu não estou falando que a clínica não seja de jeito nenhum. Eu estou dizendo só que a gente vai elegendo pontos, né? E eu acho a conservação do ponto como a gente está tratando ela molda, ela dá liga ao espírito de vocês, né? Assim, a ponto de, se você realmente souber as razões que te movem, você segue, mesmo que não é uma gripezinha que te derruba, não é o primeiro empecilho que aparece na sua vida, você tem motivos maiores que vão te movendo. Então, eu acho tudo válido e acho que esse eixo temático, no entanto, ele é uma âncora, ele é importantíssimo na formação de vocês. Outros eixos que são mais específicos, eles são importantes também. Mas acho que eu consegui me expressar. Gente, a gente terminou achando que ia terminar 8h30, tá vendo? A gente vai conversando, já são quase 15 para as 9. Então, a gente continua quinta-feira. A Débora está agradecendo aqui. Eu também agradeço vocês. Vocês não têm noção o quanto eu estou feliz com vocês, porque fazia tempo que eu não via um grupo de alunos tão motivados como eu tenho visto. Isso tem me emocionado, sinceramente. Assim, eu tenho feito reflexões o como a minha carreira como professor, a partir dessa experiência remota que eu estou tendo com vocês, como ela, de alguma maneira, ela está se sentindo fortalecida. Eu agradeço vocês, eu vou fechar meu microfone, dando uma boa noite para vocês. Alguém quer fazer? Professora Kátia voltou, quer fazer alguma intervenção? Não, então, sabe, semana que vem, quinta fica você, né? É isso? Quinta agora, só para continuar, né? Talvez, onde a gente... Tá, beleza. Não, só para me organizar. Então, tá bom. Então, boa noite. Tá. Obrigada. Então, boa noite a todos. Fica com Deus. Um abraço para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite vocês.